Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 27 de 180. Indicação de Pedro. 27 de 180. Indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós, novamente, com o livro Vinha de Luz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O capítulo, então, 27 de 180, Emmanuel intitulou Indicação de Pedro, que realmente é uma indicação maravilhosa e está anotado no Evangelho de Pedro e que foi dita por Pedro. Ele diz que aparte-se do mal, ou seja, saia do mal, fuja do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Emmanuel começa a dizer então que a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Ele começa realmente muito bem, podemos assim dizer, como se não fosse normal para ele, né? Essa interpretação do Evangelho magnífica, ele diz
que é para nós nos apartarmos do mal. Ou seja, sairmos do mal, fugirmos do mal. E para que nós possamos fazer o bem. E aí buscar a paz. E ao achar a paz, seguir a paz. É uma indicação extraordinária. E Emmanuel então diz que, embora pareça tão simples, mas tem um campo imenso de obrigações. Vamos ver então, nesta outra parte. Emmanuel então diz que não é fácil apartar-se do mal. Consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. O parágrafo ele é grande, então vamos comentar por partes. Diz Emmanuel que não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. Desta feita, nós temos que levar em conta que, como nós tivemos diversas reencarnações, o nosso velocímetro, vamos assim dizer, não é? Ele não está zerado. Nós temos diversas encarnações. Então, se hoje nós não somos criaturas boas, vamos dizer assim, no passado, é claro que nós fomos pessoas más, é claro que nós tivemos muitos equívocos, e é onde ele diz, estivemos muito mais no mal do que nessa encarnação, não é? Então estávamos ao lado do mal em diversas oportunidades, porque se estamos evoluindo, é claro que no passado nós fomos pessoas piores. E ele continua dizendo, e é muito difícil praticar o bem. E ele explica por que é difícil praticar o bem. Dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Então, nós ficamos empolgados com paixões nocivas. E é isso, é preciso que nós possamos, cada um de nós, refletir sobre isso. O que alenta nós no dia de hoje, a partir dessas empolgações que são paixões pessoais. Essas paixões que ainda nos dá prazer, podemos assim dizer. É isso que nós temos que analisar. Porque essa paixão poderá parecer assim uma coisa normal porque nós viemos com ela e estamos com ela. Mas se nós refletirmos, nós vamos ver que essas paixões, elas têm que ser também deixadas, não é? De ser praticadas. E aí ele continua dizendo, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. E aqui então ele fala dos velhos caprichos. Nós temos realmente diversos caprichos. E envolvidos nessa túnica, isto é, nós criamos essa coisa que nos cobre, não é? De uma forma completa, porque é uma túnica. Existem realmente muitos caprichos. Podemos assim pensar que Deus seria nosso Pai, mas Ele estaria disponível para que nós, ao pedirmos, tudo nós conseguiremos, porque é nosso Pai. E isto faz parte de um capricho. Nós estamos ainda no nível de crianças espirituais. Estamos pedindo, como se o nosso Pai
fosse um mordomo, não é? Na verdade, não seria nem pai, seria mordomo. Teria que nos dar tudo aquilo para que nós pudéssemos, então, ser felizes. E, na verdade, isso não existe. Então, nós temos que deixar desses caprichos, dessas coisas de achar que tudo tem que vir de mão beijada, como dizem, porque os bons espíritos, Deus, Jesus, todos vão te ajudar. Porém, faça a sua parte. E não se coloque na condição de coitadinho ou coitadinha. Não existe isso. Você tem que se colocar na condição de filho de Deus, como todos nós, para que você então possa ter o perfeito domínio do seu eu. Tudo o que você vai receber vai depender do que você vai fazer. Se você deseja alguma coisa, você comece, porque atrás virá Deus, os bons espíritos, Jesus, te ajudando. Agora, se você deitar na cama e falar que você é um coitado ou uma coitada e que você precisa de um emprego, por exemplo, mas você não sai para conversar com as pessoas, para pedir para as pessoas e realmente ir à luta, como dizem, o emprego não vai chegar até você. Isto é um fato verídico, não é? Então, diante disso tudo que tem nessa parte aqui, é para que nós possamos realmente introjetar isto em nós, para que a gente possa perceber. Então, diante disso, aí ele conclui assim, é impossível buscar a paz e segui-la. Então, diante disso tudo, é muito difícil, não é? Muito difícil nós buscarmos a paz e segui-la. Nesta outra parte, ele diz assim, cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Vejam bem, ele diz que aquilo que nós passamos nas outras encarnações, isso de certa forma nos cegou com esses males numerosos. E nós nos inclinamos, ou seja, nós fomos para o lado de sendas, não é, de evoluções evolutivas, acostumado ao exclusivismo e ao atrito inútil, e ao desperdício de energias sagradas. E nós ignoramos como procurar a tranquilidade. Então nós ficamos tão envolvidos no exclusivismo, no egoísmo, de achar que tudo era nós, que nós tínhamos que ser o primeiro, que nós tínhamos que ganhar tudo e que o resto não importa, as outras pessoas não se importam. Então, é o exclusivismo, o atrito inútil e o desperdício de energias sagradas. Isso é, inclusive, eu acho que é o pior, porque você desperdiçar energia sagrada, não é? E ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Vivemos em conflito conosco mesmo, na verdade. Embora a gente achasse que estávamos com conflito com outros, disputando com outros lugares da vida. Mas não, o conflito era dentro de nós. Acabava que o grande prejudicado eram nós mesmos, como ele bem colocou, desperdício de energias sagradas. Continua dizendo, esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. Muito interessante isso. Muito interessante. Ele diz, essa situação, ou melhor, esta é a situação real, esta que nós acabamos de ler aqui, com essa perda de tempo que tivemos e envolvidos com o mal.
Então, ele diz que essa é a situação real da maioria dos encarnados e grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos ciclos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. Isto é, ao morrermos, simplesmente vamos perder a nossa casca. Assim como a árvore tem uma casca, nós, ao morrermos, perdemos a nossa casca e ficamos a essência, que é o espírito. Simples assim. Não muda absolutamente nada. Nada. E é isso que acontece. Então, os desencarnados que estão aí, ontem, anteontem, anos atrás, estiveram aqui na carne. E do jeito que eles estavam vivos, estão mortos agora. Pensam da mesma forma, não é? Os desejos são os mesmos, os defeitos também são os mesmos, porque se fica aqui na crosta terrestre, fica fazendo o quê? Porque um espírito de luz, ele não precisa nem vir aqui na Terra. De onde ele está, ele ajuda qualquer um de nós. É claro que tem benfeitores que vêm aqui na Terra, por exemplo, para ajudar no desencarne, não é? Cortar os liames das pessoas e outros mais que vêm com tarefas, mas que não vivem aqui diariamente conosco neste mundo material. Nesta outra parte, ele diz, a palavra de Pedro, deste modo, vale por desafio generoso. Então ele coloca que esta frase de Pedro, então ela vale como um desafio generoso. Isto é, ele está sendo muito generoso para conosco, porque ele está nos incentivando, dizendo que aquilo pode ser feito. Mas é generoso, porque o que nós temos que passar são por muitas dificuldades. Mas é um desafio que cabe a cada um de nós procurar a fazer, em buscar a ser uma pessoa melhor, saindo do mal. Muitas vezes há pessoas que nascem num meio muito hostil, mas não significa que ela tenha que ser hostil. Ela pode fugir daquilo. Ela pode até conhecer aquela situação, mas um dia ela sai daquela família. Foi bom para ela porque ela conheceu o que é hostilidade entre as pessoas. Não é assim? Então diz que nosso esforço deve convergir para a grande realização. Isto é, o nosso esforço é o esforço de cada um. Então tem que convergir, tem que seguir em frente para esse desafio. Diz ainda, dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. Nós temos que pegar o ideal e a nossa alma e nos afastarmos do mal. E praticando todo o bem possível. E aí identificaremos a verdadeira paz. E ao identificarmos, que nós possamos segui-la. Na conclusão, ele diz, e tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Uma lição belíssima, porque Emmanuel ele vai levando pouco a pouco, mostrando para nós as dificuldades que nós vamos encontrar, mas que chega no final é possível nós conseguirmos. E ele aqui diz, na finalização, que e tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, isto é, se nós começarmos
a fazer isso, nos afastarmos do mal, isso, procurar fazer o bem e etc., nós já teremos essas sublimes expressões do serviço, referente à própria edificação. E aí ele nos incita a lembrar de que não basta evitar o mal, e sim afastarmos dele. Então, quando uma pessoa chega até você e vem com certa arrogância e brutalidade, ou vem te propor coisas danosas, você tem que se afastar do mal. Não é somente evitar. Evitar seria, não, eu faço parte disso aqui, mas eu estou evitando o mal. Não, você não precisa estar ali junto com o mal. Você não precisa. Você tem que se apartar. É o que ele diz, afastar. Apartar-se, sair daquela localidade. Porque isso faz mal para você, não é? Porque você não vai ter como semear o bem. O que não vale tão somente desejar a paz. Então, se você está realmente no outro caminho, você tem que sair daquele círculo que você vive, para que você possa, então, desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de vossa fé. É realmente uma lição maravilhosa. Difícil, como disse Emmanuel no início, mas é possível. Nós talvez não, com certeza, não vamos consegui-la plenamente nesta encarnação. Mas, com certeza, poderemos melhorar muito, para que na próxima que possamos vir, nós já tenhamos uma consciência espiritual. Já tenhamos essa consciência de que nós estaremos vindo para fazer o bem e deixando todo o mal que ficou para trás. Muito obrigado por ter me ouvido. Espero que a lição tenha tocado no seu coração. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.